Diga, você é moderadora? Sim, Letícia Dias estava tentando entrar com vocês, mas realmente deu um probleminha aqui, pessoal. Por isso que as pessoas ainda estão entrando. Aí eu vou te ajudar aqui, tá, Thiago? Se tiverem dúvidas, vão mandando aí no chat, e aí eu vou repassando aqui para o Thiago. Beleza, obrigado, Sara. Tô me ouvindo, né? Então, pessoal, bom dia. Acho que é bom dia aí no Brasil, nesse exato momento. Bem-vindo à palestra aí de Troubleshooting com SQL Server. E hoje eu vou apresentar um caso que é muito, mas muito comum no seu dia a dia. E pode ser que vocês nunca tenham visto isso, beleza? Eu duvido que não, mas a forma que eu coloquei aqui para apresentação é algo que vai criar muitas perguntas na cabeça aí das pessoas que estão assistindo e atendendo o evento. Então, pessoal, não fiquem intimidados. Essa é a parte legal da gente fazer os eventos online. Às vezes as pessoas são um pouco tímidas. Então, façam pergunta no chat, tudo bem? Vou falar um pouco agora sobre mim, o instrutor. Apresentador, né? Instrutor é coisa de treinamento oficial. Meu nome é Thiago Alencar, eu sou co-founder e desenvolvedor da ferramenta SQL Monitor. É uma ferramenta que eu criei em parceria com um amigo aqui de Portugal para monitorar ambientes SQL Server. Sou especialista em SQL Server, trabalho há uns 11 anos já com SQL Server. Comecei há muito tempo aí no call center distante. Queria até agradecer ao vivo a pessoa que me ajudou muito no call center, acho que ele está na palestra aí, é o Carlos Moraes. Valeu, Carlão. E trabalhei desses 11 anos, eu trabalhei 5 anos como PFE na Microsoft Brasil, Latam, né? Então a gente atendia os clientes da Microsoft viajando pelo Brasil. Também trabalho como consultor independente. Eu já palestrei em alguns eventos da SQL Server Saturday e do PASS Marathon. Então, esses são os códigos que vocês estão vendo aí. O último que eu participei foi aqui na Irlanda mesmo. Então, apresentei conteúdo para o pessoal aqui na Irlanda. Eu sou particularmente otaku, gosto bastante de desenho japonês, mangás, etc. E essas são as certificações que eu tenho até o momento, tá? As últimas que eu tirei foi de Azure, as IDs não estão aí, mas eu me formei em Azure Data Engineer, tirando as certificações oficiais da Microsoft. Quem quiser entrar em contato comigo, é só utilizar pode me mandar e-mail, tiver alguma dúvida após a palestra, tá? Quiser me adicionar no LinkedIn ou acessar meu blog, de vez em quando eu coloco algumas informações lá, beleza? Com licença, aqui como no Teams não dá para levantar a mãozinha, aqui não dá, né? Tá. Quem acionar vai só estar acionando um dos melhores DBAs que eu já vi em ação no Brasil e no mundo. Valeu, Carlão. Fala, Thiago, tudo bem? Tudo. Cara, é um prazer te rever, meu amigo. É nóis, estamos junto. Então, dando continuidade aqui, eu vou... Cara, nossa agenda vai ser bem simples, tá, pessoal? Eu vou rodar um workload do nosso dia a dia. Eu vou rodar um workload do nosso dia a dia e eu vou fazer algumas perguntas com vocês, tá? E aí a gente vai direto para a demo. Então, basicamente, essa é a nossa apresentação de hoje. Então, só demo, algo muito simples. Eu vou colocar aqui para vocês quais são os cenários. O cenário que a gente vai ver. Tá aqui, beleza. Esse é um cenário do treinamento que eu entrego em company, tá? E eu gostaria de trazer ele aqui para você um pouco, tá bom? Então, imagina que você está num cenário, isso é muito comum no dia a dia, você DBA SQL Servers, não interessa, DBA Oracle, DBA Postgre, e usuários, geralmente, ele é muito claro, tá? Então, os usuários estão reclamando que seu aplicativo está lento. Então, a aplicação lá do usuário na ponta, coitado do usuário, não sabe se a parte de infraestrutura, de banco de dados, de sistema operacional, de rede e etc, tá? Então, nesse caso, o usuário, presta atenção, hein, galera? Porque, assim, a parte do troubleshoot mais importante é você saber exatamente qual que é o problema do usuário. Então, nesse caso, a parte do histórico de endereço do aplicativo, né, estava com problema. O questionamento dos usuários levou à compreensão de que essa parte da aplicação já teve um bom desempenho, mas foi gradualmente degradando com o tempo, beleza? E aí, como é que a gente
iniciaria a nossa análise, tá? Então, eu vou deixar isso aqui de lado. Eu vou abrir o SQL Server Management Studio aqui para gente, a ferramenta. Quem está trabalhando com SQL Server está muito acostumado a utilizar isso no nosso dia a dia. Eu já preparei em antemão aqui, eu estava preparando o workload, então o workload está rodando lá na nossa instância SQL Server. Então, a gente ouvi qual que é o problema, né? Então, está muito lento, isso é muito vago, perspectiva de quem trabalha na área técnica. Então, o usuário pode falar que é o banco, mas a gente pode ter outros componentes. Então, eu como DBS SQL Server, e aí como eu deveria iniciar a minha análise. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, não tem slides aqui, mas a gente tem que lembrar que o SQL é uma aplicação, essa aplicação, esse EXE SQL Server, ele roda em cima do sistema operacional, esse sistema operacional tem outros componentes que podem estar rodando junto com o SQL Server, e esse sistema operacional roda em cima da arquitetura física de hardware. Por mais que a máquina virtual seja uma VM, no fim do dia, essa VM ainda está rodando numa máquina de metal, no bare metal lá. Então, a gente sempre tem componentes físicos. Ah, mas está no Azure. Mas ainda assim, a máquina virtual no Azure que você tem roda em cima da máquina física. Então, é por isso importante a gente entender alguns componentes, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu olharia se o usuário falasse assim, o meu SQL Server está lento. Qual que é a primeira coisa que eu vou olhar? Então, para não ir muito longe, então vou tentar fazer o básico, botar o meu Task Manager aqui e ver qual que é o consumo de CPU. Então, a gente pode ver que o meu SQL Server realmente ele está com consumo elevado de CPU. Então, isso é um indicativo. Não parece que eu tenho problema de memória. Então, fiquem atentos, pessoal. Não parecem que eu tenho, não quer dizer que eu não tenho um problema de memória, tá? Então, simplesmente eu não tenho operações de disco rolando, mas assim, eu particularmente não gosto muito de olhar o Perfimon, só gosto, o Task Manager. Eu particularmente olho no Task Manager só para ter um indício realmente se faz sentido a reclamação do usuário. Eu particularmente utilizo o Performance Monitor. O que é o Performance Monitor? Então, vou abrir ele aqui no nosso servidor, né, que no caso é a minha máquina propriamente dito. Então, o Performance Monitor, ele é a ferramenta que já vem padrão no Windows. E esse cara aqui tem diversos contadores em métrica e nível de sistema operacional e de aplicações que foram rodando nele. Isso, inclusive, o SQL Server. Então, vou adicionar alguns contadores mais comuns. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Ah, esse contador faz isso, esse contador faz aquilo. Só por cima. Isso é coisa que eu falaria num treinamento, mas só para vocês terem ideia do que geralmente eu olharia. Então, eu estou vendo que é possível CPU que está consumindo na minha máquina. Então, vou começar aqui utilizando os meus contadores de Processor Time, Privilege Time. Pô, Thiago, mas eu não sei o que esse contador me retorna. Cara, é muito simples. Marca o Show Description aqui, ó. Ele tem a descrição do que esse contador, tá bom? Então, esse é o tempo de porcentagem perdido, né, no processador quando executa algumas tarefas. Então, Privilege Time, Processor e User, beleza? Então, é muito importante quando a gente está olhando o processamento do SQL Server, o Task Manager só mostra que a gente tem um alto consumo, mas isso não garante para mim que realmente esse consumo vem do SQL Server. Então, como é que eu sei que eu tenho um consumo de média de 80% de CPU e sendo que eu preciso saber se o SQL Server é responsável por esses 80% de CPU? O que geralmente eu faço também é vir aqui nessa guia Process, que aqui tem todos os processos que estão rodando na minha instância, tá? Então, aqui eu tenho o meu serviço do SQL Server, meu User Time, Processor Time, Privilege Time, tá? Isso é o que eu também coloco. Então, qual outro contador que eu geralmente vejo quando eu estou avaliando o problema de CPU? Tá, então, só para vocês ficarem familiarizados aqui, ó, a minha instância SQL Server 2016, tá? Eu também tenho 2017, não faz sentido eu colocar contadores agora 2017, até mesmo porque ela está desabilitada, tá bom? Então, eu vou aqui nos contadores de performance do SQL Server 2016. Peraí. Tá aqui. Ele era para estar por aqui. Batch request, tá? Esse cara aqui, beleza. Então, isso aqui já vai me dizer se o problema pode ser CPU do SQL Server ou não.
Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? É muito comum no ambiente SQL Server, eu já trabalhei em instituições financeiras grandes, que os caras colocaram antivírus na mesma máquina do SQL Server. Então, tem um monte de boas práticas para você configurar um antivírus numa máquina que roda SQL Server ou algum tipo de software que faz esse mesmo scan. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Já teve cenário também que eu peguei máquina de cliente na nuvem, na AWS, e os componentes da AWS estavam sendo problemas de consumo de CPU, e não para o SQL propriamente dito. Já peguei cenários de cliente que o cara estava com problema de CPU, só que estava sendo causado por quê? Por um driver de rede que não está atualizado, alguma coisa ali rodando em nível kernel mode do sistema operacional, tá? Então, o user time, então, tenho todos os contadores da SQL Server, selecionei todos eles, dei um scale selected counters para caber todo mundo no meu gráfico, aqui, né? Lembrando que meu gráfico é sempre de 0 a 100, para caber todo mundo, o que muda são os meus níveis de scale, tá bom? Então, vou marcar aqui o highlighted, a canetinha, para ele poder simbolizar aqui qual que é o meu contador que eu estou analisando nesse momento. Então, se a gente olhar o meu SQL Server, o meu Task Manager, ele está dizendo que a minha máquina está causando 80%, a média de 78%, 84% de CPU, e o meu Processor Time, o tempo total de processador, ele está na média de 66, tá? O User Time, que é o tempo de usuário, não vou entrar no que é o Privilege Time, User Time, a deep dive aqui, mas grosseiramente falando, o Windows ele tem duas camadas, né? Que é o User Mode e o Kernel Mode. Então, o que é Privilege Time? Está rodando tudo em nível de kernel lá do Windows, tá? Então, são processos de nível de sistema operacional, ou alguma DLL que está fazendo que não deveria, basicamente. Tá? Então, a gente tem o valor de, a média de 9%. Se eu não me engano, se eu não me recordo, esse threshold tem que ser um valor de 10% do Processor Time, menor, tá? Então, ele está bem próximo. E aí, a gente tem o consumo do nosso SQL Server. Então, o SQL Server estaria a média de 40, tal. Então, e o Processor Time do SQL Server está um pouco alto, tá? Parece ser um problema no SQL Server, parece ser, tá? Então, será que esse problema está sendo ocasionado porque eu tenho diversas operações e requisições, talvez meu workload ontem? Então, é muito importante, pessoal, a gente saber qual que é o nosso workload. Então, meu workload ontem, ele estava rodando com 10 requisições, hoje está rodando com 1 milhão, cara, com certeza eu vou ter mais consumo de recursos computacionais. Por isso que é muito importante ter um baseline. Ah, mas eu não tenho nada, não tenho uma ferramenta que faz baseline. Cara, põe um SQL Diag na máquina, só para ter esse baseline. Bastante importante. Então, a minha média de requisição está vazia, não está aparecendo nada. E é aqui que começam os problemas, galera. Presta atenção. Esse cara aqui, ele deveria estar aparecendo algum valor, porque essas são as requisições que estão vindo para o SQL Server. Então, ó, tudo que está vindo para o meu SQL Server parece não estar sendo o quê? Computado, tá bom? Isso não está me dando o quê? Indícios de que está funcionando. Será que é um bug na máquina? Será que é um bug no sistema operacional? Cara, não sei. Então, o que eu coloquei aqui do SQL Server não está aparecendo. Então, eu vou olhar o meu SQL Server propriamente dito. Beleza? Então, olhei os contadores de performance. Qual que é a próxima coisa que eu olho quando eu estou avaliando o SQL Server? Quais são as esperas? As esperas do SQL Server nos dizem muita coisa, tá? Então, eu peguei esse script aqui do site do Paul Handle. Ah, mas por que você não criou um? Porque já tem pronto, né? Vamos ser inteligentes, vamos reutilizar o que já tem pronto. Então, este script aqui do Paul Handle, ele tira uma foto das DMVs e mostra quais são os tipos de espera no SQL Server. Ah, mas eu não conheço, eu não sou familiarizado com as esperas no SQL Server e tal. Tem um livro de Wait Stats, um book do Jonathan K. Hayes, acho que é assim que escreve, K. Hayes, da SQL Skills, mais da Erin Stellato. Erin Stellato, acho que é isso. Tem um book desses dois que fala muito bem sobre os weights e já abrange bastante. Foi o único book de weight que eu li. Beleza? O conceito é, o SQL Server tem esperas. Então, eu vou rodar para ver quais são as esperas que o meu SQL Server tem. Aqui eu estou ignorando quais são os caras que são de sistema, né, do SQL Server, só que não retornou nada. Cara, tá muito estranho.
não tem weight, os contadores de performance que eu estou executando não estão mostrando nada relacionado a SQL Server. O que poderia ser? Primeira coisa que você tem que olhar analisando um cenário desse. Se você abrir um chamado lá na Microsoft, a gente recebia chamado do cliente, a primeira coisa que a gente perguntava era, você está na versão suportada? Então, olha se o SQL Server ou seu Windows está na versão suportada e se eles estão na última versão, ou pelo menos nas versões mais atualizadas. Por quê? Para garantir que possivelmente você está enfrentando um bug e esse bug já foi corrigido no Service Pack, no Cumulative Update. O objetivo aqui não é esse, tá? Eu só estou dando os passos que você tem que olhar, mas esse não é o problema da nossa máquina. Então, só para você saber como é que funciona internamente lá o workflow da Microsoft, eles vão te pedir sempre isso, tá? Olha se o Service Pack está atualizado ou não. Então, não é o nosso caso, mas você poderia avaliar isso para ver se não tem um bug. Beleza, não tem nenhuma espera. Então, se a gente voltar para o nosso problema, o cliente diz o seguinte, ó. Os usuários estão reclamando que o histórico de endereço da aplicação tá lento, né? E o aplicativo, compreensão geral é que o aplicativo já esteve bom, mas ele foi gradualmente degradando com o tempo. Então, se o usuário me disse, cara, estou com problema agora, como é que eu vejo o que está rodando agora no meu SQL Server? O SQL Server tem diversas funções de sistema, views, que traz um monte de informação. Eu já deixei a query aqui feita, tá, galera? Eu já deixei a query aqui feita. Deixa eu deixar esse cara comentado por enquanto. Eu já deixei a query aqui feita. Basicamente é o seguinte, como é que eu vejo que está rodando exatamente no meu SQL Server agora? Tem uma view de sistema, que é sysdmv dm exec requests, que traz tudo que está rodando no SQL Server, beleza. Então, o que está rodando no SQL Server agora? Então, ele traz todas as requisições no SQL Server. Lembrando que qualquer requisição com Group ID maior que 1 são requisições do próprio SQL Server. Então, vou colocar esse filtro aqui para me ajudar, só para eu trazer o que é de nível de usuário. Pô, beleza. Então, o que realmente a aplicação está disparando são essas conexões. Tá? Então, tem dois caras como suspend, running. Eu sei que são comandos de select. Eu sei que ele tem algumas esperas ali do wait type CX packet. O que quer dizer isso, grosseiramente falando? A gente não vai entrar em detalhes. Isso é processão de treinamento, mas o SQL Server pode estar enfrentando problemas de paralelismo. Os DBAs que devem estar ouvindo aí falar, opa, paralelismo, olha o MaxDop, coloca o MaxDop 1, tá tudo resolvido. Cortei o paralelismo, o SQL Server não vai utilizar mais. Cara, não é assim, a gente precisa analisar. O que eu aprendi nesses meus 10 anos de experiência, 11 anos agora, é que você precisa... Tem vários parafusos para apertar em qualquer ambiente SQL Server. Se o cara falar assim, o cara pode achar que ele não tem problema. Se ele me der um cenário para eu avaliar, eu vou achar 1 milhão de problemas lá para ele. Por quê? Porque sempre tem uma coisinha ou outra para ajustar que está fora da conformidade. Então, quando você vai analisar um problema no cliente que ambiente é crítico, você precisa ser muito assertivo. Então, você tem que falar assim, você tem 10 mil parafusos, mas esse parafuso aqui, X, que você vai apertar, que vai resolver o seu problema. Beleza? Então, eu estou vendo algumas queries com Xpacket, então deixa eu ver como é que eu vejo quais são as consultas, né? Qual que é o texto das consultas do meu SQL Server. Então, eu fiz um cross-apply aqui com a sysdmexec SQL Text, passando o handle, né? O meu SQL handle, tá bom? Deixa eu comentar esse cara aqui para não dar pau. E aí eu tenho quais são os textos que estão rodando, né? Quais são os ad hoc queries, quais são as procedures, whatever. Então tem algumas procedures, e aí, como o nosso tempo é bem reduzido, eu gostaria que vocês mandassem algumas informações aí no... O que vocês acham que pode ser o problema? SSPect, sim ou não? Manda no chat que a pessoa que tá moderando vai me passar. Por favor. Então, o que vocês acham que é até agora? Alto consumo de CPU, não parece ser o SQL, estou vendo o CXPacket, tá? Sara, se alguém for dropando algumas mensagens aí, jogando
Você abre o microfone, seu microfone, por Beleza, favor. Thiago. Marcelo respondeu que não. Marcelo Abreu. E aí, pessoal? Quem mais? Jesus, Marcelo. Opa, isso aí, Marcelo. Vamos analisar mais, vamos analisar. Vocês vão ver que o bagulho é muito simples. No fim vai ser uma trollagem. Mas tô vendo coisa chegando aqui, só não consigo ficar lendo, tá? Então... Thiago Neves também mandou. Thiago, estatísticas desatualizadas está gerando plano ruim. Excelente, vamos chegar lá, tá na nossa análise. Obrigado aí, Thiago Neves. Então, eu vou comentar isso aqui, ó, e o SQL Server vai trazer quais são os planos de execução daquela minha consulta, beleza? Então, eu já sei quais são as requisições, quais são os textos e quais são os execution plans. Então, se eu rodar esse cara aqui, eu tenho os meus execution plans, beleza? Como a gente viu, tem alguns paralelismos lá. Então, deixa eu validar como é que está a minha configuração de paralelismo. Beleza? Então, para quem não está muito familiarizado, isso aqui me diz quanto CPU eu tenho que usar da SQL Server. Então, minha máquina tem 8 cores, ele está utilizando 8 cores. Eu vi esse expect. Tá? Então, pode ser um indício, não vou dizer que é um indício. Não mexi na configuração de cost threshold for parallelism. Então, qualquer query acima de 5 custo, o SQL Server vai optar por paralelismo. Então, eu também não acho que esse é o problema, mas vamos, primeira coisa, antes de eu colocar para rodar tudo em serial, max degree of parallelism. Estou mudando aqui a minha configuração. Galera, desculpa não ter slide, mas fazer alguma coisa mais dinâmica aqui, tá? Antes de fazer isso, deixa eu ver se tem query rolando em paralelo. Então, o que essa DMV faz que eu coloquei aqui? Ele traz todas as... Então, a request, ele traz tudo que está rodando agora, executando. A sysdmos request, ele traz uma task ou mais para cada requisição. Então, se você tem uma tarefa rodando em várias consultas em paralelo, esse cara vai te trazer essa informação, beleza? Então, a gente tem algumas informações, ó, rodando em paralelo. O CExpect, o HType, o que a gente está vendo aqui, não parece que tem bloqueio, beleza? Então, vamos analisar o plano. Eu tenho diversas queries aqui, tá bom? Então, deixa eu rodar só para trazer quem é o pai, para a gente estreitar a nossa análise, tá? Então, eu tenho algumas consultas rodando aqui, que eu não sei se elas podem ser o problema, mas segundo a informação que a gente tem do usuário, tá bom? Vamos lá, então por isso que eu falei, ter um baseline é extremamente importante e saber aonde o usuário está sentindo a dor é extremamente importante. Vou dar uma dica para vocês. Nesse caso, era a parte do histórico de endereço do aplicativo, da aplicação. Então, a parte de histórico de endereço. Então, eu vou olhar aqui as consultas que estão batendo na tabela de histórico de endereço. Então, no caso, a gente tem esse address history aqui e tem esses dois caras. Então, aparentemente, das consultas que estão rodando, ele está rodando consultas em um outro pedaço da aplicação, que é no order details, tá? Então, só que o usuário está reclamando desse pedaço, aonde ele bate no histórico de endereço. Então, eu vou clicar nesses dois planos para saber o que está pegando aqui. Vou habilitar os dois planos estão com custo de 78, né? Então, ele está passando aquele threshold de 5 que eu mostrei para vocês, o que faz o SQL Server ele optar por paralelismo. Então, deixa eu ver se esse plano é o mesmo caso. Também é 67 e plano em paralelo. Beleza. Vou colocar minha configuração de max degree para 1 e pronto. Todos os meus problemas estão resolvidos. Beleza? Vou rodar a consulta. Esses caras continuam aparecendo aqui, né? O histórico de endereço bonitinho. Deixa eu ver o meu consumo de CPU. Cara, o consumo de CPU continua alto. O SQL não é paralelismo o problema. Por que eu estou falando isso, galera? Tem que tomar cuidado. Você não pode fazer esse nível de instância, ou até mesmo nível de banco de dados, assim como as novas versões, isso é permitido, porque você não conhece o workload do cliente. Então, se põe no caso de que você é um consultor, você chega ao ambiente do cliente, você faz um negócio desse, porque você está vendo o paralelismo, e você arrebenta com o servidor do cara, fica muito feio para você. Beleza? Então, tem que tomar bastante cuidado, análise tem que ser feita a causa raiz para você ter exatamente certeza do que está rolando, tá? Então, o problema não é paralelismo. Então, vamos seguir a linha aí do Thiago Neves, que falou das
tabelas para atualizar. Então, deixa eu pegar essa tabela de histórico aqui. Vou fazer um update estatístico nesse cara. Vou fazer um update estatístico e full scan, tá? Então, update statistics. Nome da tabela. With full scan. Junto. Isso. Rodar de novo se essas consultas estão aparecendo. Deixa eu ver se os planos mudaram agora para fazer serial, já que eu tirei o Max de Git Parallelism. Ó, o plano tá fazendo. Tem uns scan qualquer lá, tem uns index seek, mas pode ser que seja essa consulta ou não, beleza? Esse é o plano original. Tem um cluster edge index scan na history. A princípio, ele está estimando 224 linhas. Vou rodar um SP update statistics. Opa, eu estou na base de dados errada. Perdão. Estou rolando. Ele deve demorar um pouquinho, porque está rodando em concorrente junto com o meu workload, tá? Rodei. F5. As queries ainda estão lá, né? Porque elas têm que aparecer, porque a aplicação está funcionando, mas o meu CPU não reduz. Então, assim, eu estou começando a achar que, cara, não tem nada no contador de performance. Eu não estou vendo nenhum weight. Deixa eu ver os weights, na verdade, né? Deixa eu ver alguns weights. Não tem nada. Cara, não tem contador de performance, não tem weight, tá com cara de bug. Mas eu vi lá que o meu contador, que o meu Windows está atualizado, meu SQL Server está nas the latest versions do SQL Server. E deixa eu pegar os planos então já. Mudei para MaxDop 1, atualizei a estatística, não é? Então o que pode ser? Não é esse problema que eu vou citar aqui agora, galera, mas algo que é muito comum acontecer no SQL Server, é muito difícil a gente pegar, é problema de parameter sniff. Ah, não sei o que é. Pesquisa aí na internet. Parameter sniff, tem muito conteúdo em português, o Amorim, Fabiano. Esse é um caso extremamente difícil de pegar para você realmente provar. Isso é um parâmetro sniff que está dando problema. Então, deixa eu entrar aqui na nossa consulta novamente. Olha lá, continua o mesmo plano, um custo de 68 rodando em serial. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma query aqui rodando na Order History. Tem esse cara em serial, tá fazendo um seek. Você já ouviu dizer que seek é bom, mas tem um sort. Sort é ruim? Talvez se eu remover essa operação de sorter by, ele vai funcionar? Essa query vai ficar melhor, galera, mas esse não é o problema também, tá bom? O que geralmente eu faço aqui é olhar o Activity Monitor, tá? Mentira, eu tô mostrando para vocês o Activity Monitor, mas geralmente eu faço tudo query aqui. Mas o Activity Monitor traz essas informações que eu estou mostrando lá via query, beleza? De uma maneira visual, você tem que fazer as DMVs, mas eu acho mais fácil fazer as DMV, porque eu já decorei, fazer esse tipo de consultinha aqui, então já está marcado na cabeça. Então, não é o problema esse, beleza? MaxDop resolveu, esse cara não resolveu. Então, vamos olhar os planos de execução. Cara, vou fazer uma pergunta. Será que tem algum MISI Index aqui? Quem não sabe, o MISI Index é quando o SQL Server tem um índice que está faltando, beleza? E o SQL Server sugere, né, o engine do SQL Server sugere a criação do MISI Index. Opa! Ó, o plano mudou. Tá muito estranho esse plano, hein? Mas pode ser o MISI Index. Deixa eu abrir o outro plano que a gente tinha dessa consulta aqui. A gente tem, ó, um Cluster Edge Index Scan na minha tabela Address History, né? Ele está fazendo um predicado aqui, ó, State Province in City. Talvez melhore essa consulta, beleza? E a gente tem um outro plano. Deixa eu deixar esse cara de lado aqui. A gente tem um outro Execution Plan que também está fazendo um scan, beleza? Esses dois caras estão fazendo um scan. Pode ser que seja o MISI Index. Como é que eu sei se o SQL Server está pedindo o MISI Index, beleza? Na maioria das vezes, o SQL Server deveria colocar aqui em verdinho MISI Index. Por que eu estou falando isso, galera? Vocês têm que confiar no instinto de vocês. Saber o que analisar e por que você está analisando. Por mais que o SQL Server Management Studio dê todas as informações, o engine do SQL Server traga muitas informações, a gente precisa saber como o SQL Server funciona para dar o tiro certo como consultor. Então, o SQL não está dizendo que tem o MISI Index. Eu posso afirmar isso? Cara, eu vou olhar. Então, não tem nenhum aqui.
Para quem não sabe, o SQL Server ele não sugere missing index quando o nosso plano ele é trivial. Então, se você tem um execution plan aonde o optimization level é trivial, né? Portuguesando a palavra, você não vai ver o SQL Server estimando um missing index. Não é o nosso caso aqui. Também tem outra maneira que o SQL Server desliga os missing index, que é um trace flag. Não vou entrar em detalhe o que é trace flag, tá? TBCC, trace status, -1. Então, tem o trace flag, que se eu não me engano, ele é o 2392. Depois pesquisa aí. Trace flag 2392. Que ele desabilita o SQL fazer os missing index, tá? Então, não é o nosso caso, então não é o missing index. O SQL não está deixando de mostrar o missing index, então ele deveria mostrar para o plano full, mas ele não está mostrando, então não quer dizer que ele não precise de um missing index, tá? Então, se eu for rodar a minha query aqui, ó, peguei de algum site X também, eu não lembro, quais são os missing index que tem no meu SQL Server. Então, se eu rodar esse cara aqui, dentro da minha base de dados Contoso whatever, parece que o SQL Server não tem nenhum missing index. Cara, não tem contador de performance, não tem weight, não tem missing index, mas eu estou olhando lá, tem um monte de query em paralelo, não é o MaxDop, não é atualização de estatística, mas eu tenho uma query que eu acho que está ruim. E aí, o que vocês fariam, galera? Quais seriam os próximos passos a partir daqui, olhando para as consultas? O que vocês melhorariam nessas duas consultas? Talvez criar um índice nesse cara, só que esse cara não está dando nenhum indício qual índice criar aqui, ó. Beleza? Para isso, você precisa pegar quais são os predicados que estão sendo utilizados na consulta, né? Então, deixa eu pegar um edit query text aqui, mostrar para vocês qual que é essa minha consulta que está gerando. Então, o cara, ele tem aqui, deixa eu só tomar uma nota rápida. Então, o cara, ele tem uma consulta adicionando na tabela de endereço pelo address history. Então, se eu quero ver um índice na minha tabela qualquer, deixa eu entrar no database aqui, como é que eu faço? Alt F1 na minha tabela, eu vejo quais são os índices. Eu posso ver que o SQL Server tem address ID, effective data e effective sequence. Beleza? Então, parece que esses caras estão indexados, mas o SQL Server ainda está fazendo scan. Abordagem que eu sempre uso. Primeiro eu tento mudar a query para fazer melhor. Aí se o SQL Server ainda pedir um índice, eu crio um índice. Mas eu sempre olho a consulta primeiro, tá bom? Então, olha aqui, ó, o cara está fazendo um where por state e província. Ele está retornando city. Esse outro cara, ó, o Cluster ID Index Scan de 100%, está dando aqui ó, o indício. Eu estou fazendo state, province e city. Então, vamos tentar criar um índice para ver se meu workload resolve, beleza? Qual índice vocês gostariam de sugerir para criar? Solta aí na tela aí, galera. Solta no drop message. Galera, lembre-se, não existem perguntas idiotas, existem respostas idiotas. Estamos aqui para aprender. Eu sempre falo isso. Quem me conhece, já viu minhas apresentações, já viu os meus treinamentos, eu sempre falo isso. Não existem perguntas idiotas, existem respostas idiotas. Beleza? Não tem problema errar. Fica feio você errar no cliente lá. Então, tem um índice X aqui. Talvez criar por state province e city ID, que é onde esses caras estão sendo usados, né? Talvez seja melhor, tá? Então, só para a gente adiantar aqui, a gente vai chegar no trick. Sara, quanto tempo a gente tem ainda? E até que hora vai a apresentação? Só para eu me posicionar aqui, para saber se eu consigo... Vai até 9h40, são 9h37. Vai até 9h40? Isso, mas precisar de uns minutinhos, não tem problema. 5 minutinhos, vai. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Beleza, porque eu também tenho tarde, então na reunião mais cedo. Então, vou criar esse missing index aqui, beleza? No SQL Server e vamos ver se como é que está o meu workload. Beleza? Minhas consultas continuam rodando, claro, né? O meu CPU ainda está alto, beleza? Tá? Agora vamos ver quais são as consultas que estão gerando, como é que está o meu plano de execução depois que eu criei esse missing index, galera.
Ops. Deixa eu pegar aquelas consultas malucas. Ó, será que ele não está mais aparecendo aqui depois que eu criei o índice? Tá aqui, ó. Vamos ver se era este cara aqui. Beleza? Opa, o meu plano de execução mudou. Então, a gente tinha um plano de execução. Ops. Um minuto. Vou colocar meu celular no mute aqui. Eu tinha um plano de execução que ele fazia um cluster edge index scan na minha tabela address history e agora ele está, de fato, usando o meu índice 2 vezes. Está fazendo um scan, mas agora só no índice. Tá? Como a gente tem pouco tempo, eu gostaria de exercitar mais, mas assim, eu queria que vocês pensassem nesse processo, nessa linha de troubleshoot. Eu olho o sistema operacional, vejo contadores, eu olho os weights, eu olho as DMVs, depois eu caio para a query. Qual que era o problema nosso aqui, pessoal? Alguém quer chutar? Sim ou não? Joga aí. Para a gente chegar na conclusão da apresentação. Senão a Sara vai brigar aí porque que eu estou comendo o tempo do próximo palestrante. Joga a mensagem aí, galera. Vamos fazer esse negócio ficar divertido. Qual que era o problema? Missing index, query ruim, atualização de estatística e maxdop não era. Por quê? Vamos lá. Vou contar até 10, hein? 10. Alguém se arrisca de soltar aí qual que é o problema? Vamos lá, o problema era Missing Index. A pergunta que não quer calar, e aí vocês vão ficar boquiaberto. Esse era o plus da apresentação, beleza? O problema é muito comum. Era a falta desse index que estava na nossa query. Aí você me fala, Thiago, por que eu não estou vendo o SQL Server gritar, então, aqui, que isso é um Missing Index nessas consultas que você rolou? Por que eu não tenho nenhum weight? Por que eu não tenho nada sendo visto nas minhas DMVs da SQL Server? Porque não tem nada nos meus contadores de performance relacionados a SQL Server. E é isso que eu coloquei na chamada da palestra. Talvez é algo que você vê Missing Index no seu ambiente, mas você possivelmente nunca saberia que o problema é esse que eu vou falar agora, beleza? Então, o problema era Missing Index. Por que a gente não está vendo isso? Tem um parâmetro sem vergonha no SQL Server. Se a gente olhar aqui, tem um Startup Parameters, tá vendo aqui, ó, -X, beleza? O que esse cara faz? Então, se a gente olhar na documentação da Microsoft, levanta a mão aí se algum de vocês sabiam desse comportamento. Ops, estava vendo os mangazinhos aqui, de lei, né? Sempre otaku, uma vez otaku, sempre otaku. Então, se eu colocar aqui a lista dos parâmetros, o que esse parâmetro X Startup faz? Desabilita as seguintes funcionalidades de monitoramento. Ó, performance counters da SQL Server, informações do DBCC, Extended Events, algumas coisas relacionadas a SQL Server. Dynamic Management Views, algumas, mas não todas, né? Então, o weights é uma delas. Então, foi por isso, galera, que a gente não conseguiu ver o SQL Server gritando pelo Missing Index. O que eu vou fazer aqui? Eu vou parar o meu workload, eu vou remover esse parâmetro, tá? Eu vou dar um restart no meu bendito SQL Server. Vou dropar o índice e vou rodar as mesmas consultas que eu rodei agora, só para garantir que ele vai gritar lá no Missing Index, beleza? E as DMV vão estar populadas agora, né? Drop Index, como é que era a sintaxe, Jesus? Drop Index, tabela, ponto index, baixo. Deixa eu ver se meu SQL Server já voltou a respirar aqui. Desculpa, Sarinha, me dá um minutinho aqui que eu já volto. Tranquilo, Thiago. Tá. Beleza, o SQL Server está no ar. Eu vou ligar novamente a minha aplicação, o Workload, né? Eu tenho uma aplicação aqui em background rolando várias consultas do SQL Server. Então, vamos lá. Eu acabei de ver a lista das pessoas que estão aqui na palestra e tem alguém aqui, eu já fiz a apresentação no passado, no InCompany, e a pessoa já viu esse problema acontecer, hein? Obrigado aí por nos soprar. Tayane Coelho, isso aí. Então, vamos lá.
Deixa eu rodar agora as minhas DMVs. Meu workload já está rolando. Agora, ó, depois que eu desabilitei o X, o SQL Server está mostrando quais são os weights, quais são os possíveis missing index. E se eu rodar aquela minha query marotinha, query basiquinha, se eu vim olhar aqui para os meus planos de execução, aonde a minha tabela Other History é used, né? Então, o meu Other CH Hist está sendo usado, o SQL Server está cuspindo o missing index. Então, qual que é o objetivo dessa palestra? Você saber quais são os componentes que você precisa analisar, aonde você precisa analisar e conhecer o SQL Server. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês. Confiem nos seus instintos, tá? Então, essa foi a nossa demo, a nossa demonstração. Espero que vocês tenham gostado. Antes de eu encerrar a nossa palestra, eu gostaria de pedir agradecimento aí ao pessoal que está patrocinando o evento, DataSide, Elgin, Gestão com Dados, PowerTune, tem lá no começo lá, enfim. Todo mundo que está sendo patrocinador do evento, gostaria de agradecer. Esse evento não aconteceria se vocês não movessem aí, fizessem o marketing disso, fizessem a divulgação, fizessem a reserva da sala, entrassem em contato com profissionais. Então, queria deixar meu agradecimento aí para os patrocinadores e para todo mundo aí que entrou na minha apresentação, beleza? Eu vou ter uma outra apresentação às 12h. E, Sara, você consegue confirmar qual que é outro horário do Brasil, por favor? Sim, confirmo sim, só um minutinho. Tá bom. E se apresenta aí para a galera, desculpa. Eu, Thiago? Com moderadora. Quem está mais moderando aí? É que a gente tem o pessoal da plataforma e eu mediando, sou a Sara, sou RH da DataSide, psicóloga, especialista em gestão de pessoas. Inclusive, quem tiver interesse depois pode me adicionar no LinkedIn para a gente conversar sobre vagas e oportunidades na DataSide também. Olha, gente, vaga tá brotando. Essa pandemia trouxe bilhões de vagas. O pessoal está soltando vaga nas redes. Fiquem atentos. Também temos a Débora. Obrigado aí, Débora, pelo suporte, tá? Se quiser soltar palavras aí, o palco é todo seu. Fica à vontade. Só confirmando, se eu não me engano, é às 12h10, né? Do horário do Brasil, é isso? Isso, Thiago. Isso mesmo. Muito obrigado. Pessoal, até mais. Não vou mais tomar tempo aí de vocês e nem do próximo palestrante. E às 12h10 a gente vai falar de um assunto muito importante, está em alta no momento, é o Azure SQL Database e VMs, como economizar milhares de euros. Eu digo milhares, coisa de R$ 1 milhão. Então aparece lá na palestra mais tarde, compartilha com um amigo de vocês e a gente se vê mais tarde. Belezinha? Me Thiago, despeço obrigada, por aqui. Viu? Obrigado por moderar e me despeço por aqui. Tchau, tchau. Tchau.